O pessoal vai chegando aos poucos. 7h10 da manhã na América Central, exatamente agora. 10 horas no Brasil e na Argentina, 9 horas da manhã no Paraguai. Vamos chegando, pessoal. Muito bom dia. Começamos com o aquecimento, um forró nordestino da melhor qualidade. Sanfonas, zabumba e triângulo. A famosa playlist de Esther, conhecida já no projeto DAC. Gente, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. Nós estamos nesse primeiro momento coletivo, né, com todas as pessoas, todas as organizações que estão diretamente envolvidas nos estudos de caso do projeto DAC. Essa etapa agora, nossa etapa territorial dos nossos estudos de caso, que se iniciou com a realização das reuniões dos 2 núcleos, né? Há um tempo atrás, a gente fez a discussão sobre o que vai ser essa etapa, o debate sobre a escolha, né, do recorte territorial que vai ser trabalhado, né? Apresentamos a proposta de cronograma e confirmamos a realização dessa nossa aula, né, desse nosso encontro com a presença de todo mundo. Então, sejam todos bem-vindos a esse momento agora. A gente não vai ter tempo de fazer uma apresentação de todas as pessoas, então a gente pede que o pessoal coloque no chat o nome e a organização que faz parte, nome, organização, país também, né? Para que a gente possa ir sintonizando aqui quem somos nós, né? O nosso coletivo. Antes de eu apresentar a programação, nós estamos com 22 pessoas, né? Tem gente chegando. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai se preparando. Então, antes de eu apresentar a programação do dia de hoje, a gente vai assistir mais um vídeo do DAC, Semiárido Vivo, tá? E depois, então, a gente segue na nossa programação, apresentando programação, falando um pouco sobre processo. Vamos lá. El programa de Defensoras Ambientales es una iniciativa que está orientada a acompañar a mujeres, a organizaciones de mujeres campesinas e indígenas en su lucha por el avance del extractivismo a través de 3 estrategias: el acompañamiento técnico-político, las capacitaciones y el apoyo financiero. Mi nombre es Natalia Perafán. Soy presidenta de la cooperativa El Chacho de turismo de acá de la localidad de Los Colorados, de la provincia de La Rioja. Bueno, mi nombre es Felisa Mendoza, etnia guaraní, y estoy viviendo en la comunidad 9 de julio. Estos grupos de mujeres campesinas, indígenas y también urbanas están en la primera línea de defensa ante el avance de las industrias extractivas, como es la minería, el petróleo y el agronegocio. Estamos acá en dirección al kilómetro 43 en Abra Blanca, un lugar en donde es otra cantera utilizada, digamos, por la empresa minera para sacar la tierra, o sea, extraer la tierra, para tapar, digamos, también dique de cola u otros lugares en donde ellos cavan, y es un trabajo que
venimos haciendo las defensoras ambientales para seguir solicitando la remediación de este espacio. Para mí el monte es, digamos que ahí tenemos vida nosotros. Como de ahí sacamos la medicina. Es una naturaleza que nosotros tenemos, el monte. Nos da aire puro. Nosotros preservamos todo, o sea, queremos cuidar todo lo nativo, todo lo que la naturaleza y yo creo que si se instala una minería, nada de eso nos favorece. Porque defendemos la pastura, defendemos la cría de ganado, que la cría de ganado acá, digamos, no es por mayor. Son animales, ¿no es cierto?, de las cuales la gente los consume y los cría para su supervivencia. Podemos decir que después de 6 años de implementación de este programa, en realidad se ha transformado en una red de defensoras ambientales, donde estas mujeres pertenecientes a estas organizaciones se identifican ellas como defensoras ambientales y han establecido vínculos tan fuertes y tan importantes donde intercambian conocimientos, saberes, experiencias, estrategias, pero aparte también se apoyan frente a conflictos que enfrentan cada una de ellas y visibilizan estas acciones en un público más general. Más que nada, por ejemplo, por ahí problemas del agua, también el tema de la minería, que bueno, que con las chicas del Chilecito, con ellas también hemos podido intercambiar conocimientos, ¿no? Y también nosotros sumarnos a su lucha y ellos a nuestra lucha. Eso también nos fortalece, ¿no?, como comunidad. El programa de defensoras comenzó en Argentina, acompañando a un grupo pequeño de 10 organizaciones, campesinas e indígenas, y luego se fue expandiendo a otros países de Latinoamérica, como es Paraguay, Bolivia, Brasil, y donde se incorporan también mujeres afrodescendientes. Y se constituye una red más amplia, con mayor cantidad de etnias e identidades de defensoras. Lo que nosotros hacemos es en las asambleas, la gente, digamos, los miembros de la comunidad, la mayoría van a las asambleas, que lo hacemos una vez por mes, y tenemos un espacio, porque vamos, digamos, como recibiendo notas, pedidos, y tenemos un espacio, las defensoras ambientales, en donde vamos dando a conocer nuestra participación en monitoreos, en reuniones, y entonces ahí, al final, digamos, de dar toda la información, le damos el espacio a los participantes para que nos digan qué inconvenientes ellos ven en el ambiente. Podemos decir que el programa de defensoras lo que les ha brindado a estos grupos de mujeres es la posibilidad de disminuir las desigualdades frente al poder y aumentar sus estrategias para poder defender sus tierras, territorios y bienes naturales. Muito bem. Muito bom começar o nosso encontro assistindo a essa experiência, né? Ouvindo o depoimento dessas mulheres defensoras ambientais. E o que foi visto no vídeo certamente tem tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui, né? Com a construção de redes, com as estratégias de defesa dos territórios, com as formas em que as agricultoras e agricultores, comunidades camponesas, indígenas se organizam, né, nos territórios e como vão conformando, como disse Marta, né, de Fundação Plurales, como vão, com o tempo, conformando redes, né, conformando redes de intercâmbio e de articulação política. Então, acho que caiu como uma luva, né, esse material, esse vídeo, né? Parabéns à equipe do DAC, principalmente a equipe de comunicação do DAC, que tem feito esses vídeos que a gente tem podido assistir aqui nos nossos encontros. Bom, gente, vamos começar nosso
a nossa discussão, e nós vamos ter duas breves falas agora. Uma fala da Esther Martins, coordenadora do componente de sistematização do projeto DAC, falar um pouco sobre esse processo, né, dos estudos de caso, e essa etapa que a gente está desenvolvendo agora, né, a etapa territorial, no âmbito do projeto DAC, né? Então, uma breve fala da Esther. Depois eu vou apresentar a nossa programação do dia, e depois nós seguiremos para o conteúdo do bloco 1. Tá? Esther. Obrigada, Denis. Primeiro, saudar todo mundo, né? A gente está aqui de novo, as câmeras estão fechadas, mas é bom reencontrar, né? Acho que não é o momento da gente reexplicar o que é dentro da estratégia, mas principalmente de reafirmar alguns lugares, né? Aproveitar a oportunidade que a gente está aqui todos de novo, para dizer que o projeto passou por muitas mudanças, né? Por muitas transformações, e agradecer demais assim, a participação e a parceria de todas as equipes, né, que têm construído, e dizer que o resultado está sendo muito lindo. A gente está montando, né, uma biblioteca de casos, e esses estudos de caso, que são essa parte, né, junto com a SPTA, nessa parceria, eles dão para a gente ainda mais um retrato, mais condições, e a gente pode dizer também a nível, né, de análises compartilhada das 3 regiões. Então, o DAC ele realmente está com muitas mãos e com muitas pessoas, muitos corações, compondo assim um acervo de informações, de conteúdos, de pessoas muito impressionante dessas 3 regiões. Assim, quando a gente vai montando os materiais, a gente vai traduzindo, vendo que eles vão ter acessos para mais, né, para fora da nossa região, para fora do território, para outros países. Isso está acontecendo, está sendo assim uma experiência muito bonita e muito rica. Então, os estudos de caso, né, como a gente já sabe, eles cumprem essa função de ter uma metodologia compartilhada entre as 3 regiões, né? Algumas das pessoas que estão aqui, elas também estão envolvidas nos casos sistematizados, nessa coleção que a gente está, né, construindo com esses cadernos de cada região. E os estudos de caso, eles são um momento compartilhado. Então, assim, de valorizar esse espaço enquanto espaço também de formação das equipes, né, de aprendizado, de conhecimento através do método Lume, que foi esse método que foi escolhido. E o método Lume ele é muito amplo, ele né, tem muitas ramificações e portas. Então, a etapa que inicia hoje, ela parte do processo dos estudos de caso, mas foi aonde a gente narrativamente identificou, né, de também incluir a parte territorial, né? Uma das portas que o método pode abrir é essa. Então, quando a gente pensou em como seriam os estudos de caso para o DAC, a gente viu que essa era uma etapa super importante dentro dos estudos, porque os territórios, eles influenciam esses casos, né? E como a gente estava também articulando os casos, né, das sistematizações, a gente estava identificando o momento de pensar esse território como um todo, ele vai ainda ser mais rico, já que a gente tem identificado tantos casos nesses territórios. Então, é uma continuidade do trabalho para encerrar esse ciclo dos estudos de caso, né? Que é essa parte do componente que é compartilhada entre as regiões. Então, agradecer mesmo ao empenho, né? À dedicação, e também desejar que a gente possa aprender aqui ainda mais com os exemplos das outras regiões, com o olhar para o processo de sistematização das outras regiões, que está sendo também muito importante ver as diferenças, né? E também as aproximações que a gente vai descobrindo com esse processo. E a gente espera que no final a gente consiga sempre, né, trazer de uma maneira interessante, de uma maneira sistematizada, essas relações, que eu acho que o projeto acaba vendo muito, as equipes às vezes estão, né, cada uma vendo o seu próprio território, e a proposta do DAC é que no final desses processos a gente possa fazer um olhar compartilhado sempre. E isso eu acho que é um grande diferencial, que quando a gente for caminhando para o final do processo, a gente vai ter com clareza as aproximações e essas diferenças, assim, e aprender com elas. É isso, gente. Então, desejo um ótimo evento, um ótimo encontro, um ótimo aprendizado para todos e todas. E a gente está aqui, vamos seguir falando e à disposição. Denis, pode tocar. Obrigado. E no final, desculpa, era só fazer o link com o vídeo, né?
esse é um dos vídeos de uma experiência do Chaco, né? É um grupo, é um programa de fortalecimento de defensoras ambientais, né? Uma inovação que a gente entende como um processo de inovação e organização social de grupo de mulheres. Bom, já que a gente está discutindo, né, vai começar hoje a discutir território e redes, essa experiência é um dos casos que está sendo sistematizado por Quatro do Chaco. A gente tem o material dele super bonito e interessante. E ele é um dos casos, eu acho, muito significativos para a gente aprender em relação a como articular, né? E como essas redes elas são para além dos territórios. Os territórios, a definição dos territórios, ela vai depender muito do que a gente está fazendo, como a gente está olhando, quem são essas pessoas. Porque a rede, por exemplo, ela tem atuação nos 3 países que compõem o Chaco, mas também em outros países, né? Então é uma rede que ela supera territórios, limites territoriais assim, geográficos, e ela vai para um outro lugar também. Então ela ajuda a gente a discutir, né, essas redes territoriais, quais são as fronteiras que a gente vai escolhendo para elas. Então é isso. Legal, Esther. Obrigado. Nós vamos retomar, né, várias dessas questões que a Esther colocou em relação a dialogando, né, com a experiência ao longo do dia de hoje. Bom, gente, vou apresentar a programação do nosso dia. A nossa ideia, então, esse encontro, ele é um encontro para nós discutirmos, né, a base conceitual, aspectos teóricos envolvidos nessa etapa dos nossos estudos de caso, né? Então, nós vamos trabalhar com a descrição e análise de trajetórias de mudanças nos territórios, né? Nós trabalhamos na escala dos agroecossistemas, também com descrição e análise de trajetórias de mudança, e agora vamos trabalhar na escala dos territórios. Então, o que nós desenhamos de programação para o trabalho de hoje? Nós temos um primeiro bloco, que é um bloco mais dedicado a questões de natureza teórica, questões conceituais importantes para essa etapa, né? Então, vamos discutir a importância do estudo da história dos territórios, os territórios como espaços de disputa, a construção de redes territoriais, dinâmicas de inovação e dinâmicas de construção de bens comuns. Então, esse é o nosso primeiro bloco. Nós teremos uma exposição do Paulo Petersen sobre essas questões e vamos ter um debate ao final da exposição dele. Um segundo bloco, isso vamos até meio-dia, Brasil e Argentina, 10 horas da manhã da América Central. Bom, aí temos um segundo bloco, que nós vamos entrar para a discussão dos procedimentos metodológicos para essa descrição da trajetória de mudança dos territórios, comunidades, né? Então, vamos apresentar a ideia da construção da linha do tempo da comunidade ou do território, e vamos fazer isso a partir também de apresentar um exemplo, né? Então, vamos apresentar um instrumento, qual que é a proposta, qual que é a ideia da primeira oficina territorial, as orientações metodológicas, e vamos ilustrar isso com um caso do semiárido paraibano que Sinara vai apresentar. E depois do intervalo, vamos ao bloco 3. Então, no bloco 3, vamos entrar na análise da trajetória de mudanças nos territórios, comunidades, à luz da sustentabilidade e da construção da resiliência. Lembrando que os nossos estudos de caso, eles têm entre os seus principais objetivos a gente discutir os efeitos das inovações que acontecem nos territórios e nos agroecossistemas para a construção da agricultura resiliente ao clima, né, para a construção da sustentabilidade, da resiliência socioecológica. Então, a análise que a gente vai desenvolver agora na escala do território, né, seja uma comunidade, seja um território mais amplo, dependendo de cada caso, ela tem esse objetivo de discutir os efeitos das inovações para a construção da resiliência socioecológica.
Então, vamos apresentar também quais são os procedimentos metodológicos que a gente está propondo para fazer essa análise. Fizemos a análise na escala do agroecossistema, agora a ideia é fazer a análise na escala do território. Então, essa é a nossa proposta de programação, né, com esses horários, de 10 às 18, no caso de Brasil e Argentina, de 9 às 17, no caso do Paraguai, e de 7 às 15 horas, no caso da América Central, El Salvador e Honduras. Alguma dúvida, alguma observação sobre essa proposta? Ô, Denis, Diga, Paulão. então, só lembrar que depois desse bloco 3, ao final a gente relembra o calendário de toda a etapa, né, o cronograma aí da etapa da análise territorial, vendo os diferentes territórios, as datas que estão definidas, para o pessoal rememorar para a gente ir para as próximas etapas. Isso, Paulão. Obrigado aí. Exatamente. A gente já fez essa discussão nos núcleos, né? Essa etapa ela é uma etapa que se iniciou com as reuniões dos núcleos, tem esse momento agora que é bem importante, né, para desencadear o processo nos territórios. Tem todo o processo de debate com a monitoria, apresentação nos núcleos, sistematização, né? Assim como na primeira etapa a gente propôs a sistematização com um texto e uma apresentação em PowerPoint, então a ideia é que a gente construa essa apresentação também nessa etapa, né? E isso vai ter uma culminância nos seminários regionais, né? Previsto no nosso plano de trabalho. O Paulão vai detalhar tudo isso no final do nosso evento hoje. Mais alguma coisa, gente? Uma coisa que eu esqueci importante, pessoal da coordenação que está por aí, Paulo, Sinara. Alguma dúvida? Vamos seguir? Bom, então a gente passa agora para a exposição do Paulo, né, sobre aspectos conceituais e teóricos dessa etapa, né, desse trabalho de descrição e análise de trajetórias de mudanças nos territórios, né? Então a ideia é que Paulo faça uma exposição aí em torno de 40, 50 minutos e depois a gente possa abrir o debate entre todos e todas. Paulo, esteja à vontade. Acho que o Paulo travou, né? Deve estar com problema na conexão. Daqui a pouco ele volta aí. O ciclone que se abateu lá no Rio Grande do Sul está chegando no Rio de Janeiro, pelo jeito. Gustavo não está conseguindo participar hoje, está sem energia, está sem internet. Até ia colocar aqui no chat, né, justificando a ausência do Gustavo por conta do clima, né, das mudanças climáticas que atingem o Rio Grande do Sul hoje, e também o Luciano por problemas particulares com a família. Eventos climáticos extremos. Chegou aí nosso companheiro Antônio Barbosa, coordenador do projeto DAC. Bom, gente, vamos precisar aguardar o retorno do Paulo, deve estar ajustando lá. Mandar uma mensagem para ele aqui. Vamos mandar uma mensagem para ele. Bom, aproveitando esse tempo, alguma observação na proposta geral da programação? Nós temos algumas organizações que ainda não chegaram, né? Seria bom a gente dar uma reforçada aí nos grupos de WhatsApp para a importância do pessoal ir se achegando. No caso do semiárido brasileiro, eu estou observando aqui só, parece que não tem uma representante do CAA, né?
Essa F8 também não chegou ainda. Vamos dar um reforço aí com o pessoal. Gente, eu vou propor que a gente aproveite esses momentos aí, enquanto o Paulo restabelece. Nós fizemos a discussão nos núcleos sobre a definição dos territórios, né, do recorte territorial que vai ser trabalhado nessa etapa agora. Em alguns territórios, essa definição ainda não tinha acontecido quando a gente fez a reunião dos núcleos, né? É o caso, por exemplo, de El Salvador, né, que ainda não tinha definido. O caso do Alto Sertão Sergipano também não. O caso da Cunha Boscosa Santafesina, no Chaco Argentino. Então, se o pessoal quiser informar brevemente como avançou essa discussão e como se já tem a definição, se vai se trabalhar numa escala comunitária, se vai trabalhar no território mais amplo. Isso enquanto o Paulo não retoma, para a gente aproveitar o tempo. No caso de El Salvador, Aníbal está por aqui. Vocês já definiram, não é, Aníbal? Vocês vão trabalhar na escala da comunidade, é isso? Sí, aunque todavía nos falta, buenos días, perdón, buenos días a todos y todas. Sí, ya, aunque nos faltan afinar algunos detalles, pero la tendencia es que vamos a trabajar a nivel de comunidad, ¿verdad? En la comunidad donde se encuentra el agroecosistema de Gilberto. Legal, Aníbal. No caso de Cunha Boscosa, de Santa Fé, já avançaram nessa definição. Alfredo está por aí. Bom dia, Alfredo. Hola, buen día para todos, ¿cómo están? Sí, no definimos totalmente, pero hemos avanzado un poco, hemos estado charlando. Lo vamos a hacer un poquito más amplio que la comunidad, digamos, donde está el estudio de caso, porque en el caso nuestro tenemos que muy cerca tenemos distintos municipios o comunas, digamos, que tienen algunas cosas distintas. Entonces la idea es tomar la comunidad y un poco más amplio que eso, tomar por lo menos dos comunas y la comunidad junto a otra comunidad que también está en esa comuna vecina. Faltan ajustar detalles, pero va a ser más o menos así. Gracias, Alfredo. No caso de Sergipe, Alex, Daniela. Bom dia, Denis, e todas e todos. Bom dia. Sergipe, a gente deixou após essa oficina para poder fazer o momento da devolutiva para o território, e só nessa oficina que nós iremos definir se será com a comunidade, somente na comunidade ou no território, porque aí os participantes, né, o pessoal que vai estar contribuindo, vai poder ver qual é a melhor estratégia nessa definição. Ok. Dos outros casos, a gente já tinha avançado, né? Acho que o caso de Serra da Capivara também, né, Valmir? Tinha ficado... Isso, a gente conversou após aquela nossa reunião, nossa conversa, e a gente chegou ao entendimento que a gente vai fazer territorial, mas a gente vai delimitar esse território. Nós vamos ficar com a Associação Quilombo, que tem um trabalho nas várias comunidades, mas o estudo territorial vai se limitar ao território quilombola no município de São Raimundo Nonato. Eu estou dizendo isso porque o território Serra da Capivara é muito maior do que o próprio município, né? E a Associação Quilombo também tem ações em outros territórios, mas dado o tempo e o nosso limite de pernas, enfim, a gente está optando por ficar com a Associação Quilombo e pegando esse recorte aí com o território integrante ao município de São Raimundo Nonato.
Certo. Então, a ideia é que sejam as comunidades quilombolas de São Raimundo Nonato, né? Que se articulam na Associação Quilombola, que é a Quilombo. Isso. Perfeito. Legal. Legal, Valmira. Também no caso da região em que o IRPA está atuando, também tinha alguma indefinição ainda, né? Desse recorte territorial. Acho que a Adriana está por aí. Oi, bom dia. Bom dia a todos e todas. Então, a gente fez um diálogo interno também para tentar entender como é que seria, né? Qual seria esse recorte que a gente está fazendo. A princípio, a gente definiu que o recorte seria a comunidade, envolvendo, né, os diversos outros atores que estão no território que contribuem para o desenvolvimento dessa comunidade, para essa família, que contribui para diversas ações nessa comunidade, mas a princípio é a comunidade, né? Dependendo da discussão de hoje, o que a gente visualizar na formação de hoje, possam haver mudanças, mas a princípio é a comunidade. Beleza. Comunidade Serra da Boa Vista, município de Juazeiro, território Sertão de São Francisco. Acertei? Sim, acertou sim. Legal. Paulo ainda não conseguiu se reconectar, né? Denis? Ele leva ainda uns 10 minutos, Denis. Ele pediu para avisar aqui. Tá. Sí, Paola. Sí, buenos días. La traducción no está, no sé, yo no estoy escuchando. No he podido entender la compañera Adriana recién. Teve uma quebra na tradução quando falou Adriana. Já retomou a tradução? Você escuta a tradução? Agora sim. Gracias. Você pode falar novamente, Adriana, por favor? Sim, havia falado que a gente fez um diálogo interno nessa sessão e definiu que seria a comunidade, né, o nosso território de estudo. Então, a princípio, é a comunidade. Alguém mais dos outros territórios tem algum comentário, alguma informação que queira socializar? Diferente ou alguma evolução do que já foi discutido nos núcleos? Só para situar o pessoal da coordenação do DAC que está participando hoje, nós fizemos nos núcleos o debate sobre qual será o recorte territorial de cada estudo de caso, né? Então, em alguns territórios, as organizações decidiram trabalhar na escala comunitária, né? Fazer o olhar para a comunidade como um território. Em outros casos, um conjunto de comunidades próximas de um determinado território, como é o caso que o Valmiran acabou de relatar aqui da Serra da Capivara. Eles vão trabalhar com as comunidades quilombolas do município de São Raimundo Nonato. Em outros casos, um território uma escala maior, né? Por exemplo, Fundapaz, no território do Salado Norte, vai trabalhar com as organizações que estão articuladas na mesa de terras do território do Salado Norte, que é um território bastante amplo, envolve um conjunto de municípios. Existe uma dinâmica, um ator coletivo, né, nesse território. Então, a opção, né, de Fundapaz nesse território foi trabalhar com essa escala mais ampla. Então, nós fizemos esse debate nos núcleos, né? Então, o que a gente, em alguns casos, já tinha uma decisão tomada, já havia um debate na organização, junto com parceiros. Em outros casos, essa discussão está sendo amadurecida, inclusive será amadurecida a partir dos elementos que a gente discutiu hoje, né? E aí o pessoal vai retomar essa discussão em cada território. Eu estava pensando... Oi, Denis.
Diga, Barbosa. Não, é só, assim, eu acho que é só para uma questão que eu acho que é super importante, porque quando a gente olha a perspectiva do território, obviamente para as organizações considerarem um pouco isso, porque muitas vezes, vou dar um exemplo, a questão da disputa pela terra, né? Às vezes está ali, não está na comunidade, necessariamente na comunidade, mas você tem ali no entorno ou no próprio território, você tem disputas distintas por terra, a ocupação da terra, a própria perspectiva dos tipos de agricultura, né, de como é que elas vão mudando no decorrer do tempo. Às vezes não está na comunidade, mas está ali no entorno. É só assim, coisas que a gente, às vezes, consegue perceber olhando para o território, para espaço um pouco mais amplo, e, às vezes, não necessariamente está na comunidade. Às vezes, você até tem reflexos, basicamente, de situações como essa, né? Falando isso, só, obviamente, que nós vamos ainda ouvir aqui Paulo trazer os elementos, tá? Mas assim, é sempre que a perspectiva do olhar para o território é muito nesse campo mesmo. Os agroecossistemas, eles têm toda uma lógica de gestão, mas eles dialogam ali com os agroecossistemas no entorno, fazem trocas de energia, de um conjunto de outras coisas mais. E as comunidades, na verdade, também vivenciam muito isso em relação à questão dos territórios, das políticas que chegam, né? Muitas vezes, ou seja, é uma política que chega no entorno, mas não chega necessariamente naquela comunidade, ou seja, uma política de reforma agrária, ou uma política de habitacional, ou uma política muitas vezes mais voltada para a questão do Estado, ou mais voltada para a perspectiva de distribuição de sementes, né, de insumos. São questões que vão formando um pouco a perspectiva das identidades territoriais, né, e vão também marcando um pouco a lógica das histórias de cada espaço. É só para a gente não perder, né? Obviamente, quando a gente escolhe uma perspectiva de uma comunidade, que a gente não perca isso de vista, né? Que a gente tem um pouco da intenção de perceber como é que os modos de vida, como é que o acesso a bens, como é que o acesso à terra, como é que a construção das histórias de agricultura, o uso de insumos, a perspectiva de mercado, né? A perspectiva de comércio, né? Como é que anda, como é que se observa um conjunto dessas questões quando, às vezes, a gente olha para um espaço muito pequeno, né? Então, é só os cuidados que a gente precisa ter, mas vi que Paulo acaba de chegar, e eu acho que a fala de Alex e depois a fala de Adriana, para mim, elas são falas importantes nessa perspectiva de dizer assim, olha, essa capacitação ela também ajuda a gente a perceber se essa definição da gente é esse lugar ou se é um outro lugar, né? Ou se é esse, mas um lugar um pouco maior, ou se está muito grande, porque a gente quer fazer, tem um espaço que precisa ser um pouco menor. Então, acho que essa capacitação ela ajuda, com toda certeza, a definir um pouco essa linha. Mas que a gente esteja aberto, né, nessa perspectiva de, a partir desses elementos que Paulo e que outras pessoas vão trazer, obviamente, que a gente consiga tomar essa decisão e da melhor forma possível. É isso, Denis. Pessoal, e bom dia para todo mundo. Obrigado, Barbosa. São elementos bem importantes, não só para a definição do recorte territorial que a gente vai trabalhar, né? Eu acho que tem alguns condicionantes para essa definição que tem a ver com os tempos que a gente tem, né? Com as condições, os objetivos que a gente vai ter para desenvolver esse trabalho, mas são questões importantes para, independente do recorte territorial, para considerar nessa leitura, né? Nós estamos olhando diversas escalas. Quando olhamos os agroecossistemas, não olhamos isolados, né, do seu contexto, tanto do seu contexto da comunidade onde está inserido, quanto do contexto territorial mais amplo. Por isso, a gente olha para a integração social, a gente olha para a participação, né, dessas famílias em espaços de organização, nas redes, nos ambientes de aprendizagem, e assim mesmo que trabalhemos com a escala da comunidade, né, nós temos que perceber essas comunidades no seu território, né, na sua integração às redes, né, inclusive nas ausências, né, de políticas públicas que podem existir no território, mas não estão presentes naquela comunidade, né? Então, acho que esses elementos que o Barbosa traz são importantes, a gente vai aprofundar ao longo do dia de hoje, né, e considerar para essa definição do recorte territorial. Muito bem. Paulo, você caiu, sacudiu a poeira e voltou. Então, vamos lá. Isso mesmo, Denis. Desculpem, todos
Estou dizendo aqui no chat que está na hora de nós voltarmos ao presencial. Essas internets estão nos traindo. Inclusive, o próprio Gustavo hoje já pediu desculpa também, que seria para ele estar aqui com a gente, mas ele também está no sul e o clima inviabilizou a conexão de internet dele lá. Então, está sem luz na cidade. Então, são essas coisas que nós vivemos com as mudanças climáticas, precisamos da internet mais resiliente. Bom, gente, pedidas essas desculpas, eu caí na hora que eu fui tentar compartilhar, eu espero que não aconteça de novo, que eu vou fazer isso agora. Compartilhei. Vocês estão vendo o quê? Estamos vendo. Estão vendo... Aí, o primeiro slide não está em modo de apresentação ainda. Não está? Bom, eu vou apresentar dessa forma assim, tá bom? Ou vocês estão vendo... O que vocês estão vendo? Continua do mesmo jeito, Paulo. A gente vê a sequência dos slides à esquerda e vê o principal aí, o primeiro. Slides do começo, vamos ver. E agora? Não, continua sem... Continua do mesmo jeito. Agora, eu não sei, Paulo, se tu clicar no segundo slide, se ele aparece para a gente. Porque se ele aparecer para a gente, o segundo está de boa. Se não, vai ficar só no primeiro. O Paulo, lá embaixo, próximo do rodapé, onde fica o slide que está aparecendo, tem algumas imagens, tem uma tela e tem um livrinho. Se você clicar no livrinho, vai abrir em tela cheia para a gente. Agora foi, né? Não. Tela cheia, não? Aí está. Foi sim. Agora sim. Bom. Gente, vamos lá. Denis, controla meu tempo aí. Quando tiver faltando uns 10 minutos, você me avisa, que a exposição está um pouco grande, mas eu vou procurar passar rápido as coisas que nós já discutimos, né? Vou retomar alguns assuntos que nós já tocamos, e eu vi que na hora que eu caí aqui, vocês entraram num debate sobre a natureza do esforço que vai ser feito agora a partir desse momento, né? Um jogo de escalas, de nós compreendermos a vinculação entre aquele primeiro estudo que nós fizemos, alguns agroecossistemas, e agora entender o contexto territorial em que aqueles agroecossistemas eles se configuraram, né, através do tempo. Bom, uma primeira ideia, quer dizer, eu vou partir exatamente dessa questão dos agroecossistemas, essa que nós estamos tentando analisar, né, que as famílias estão aqui, são a família, a dona Gracinha, é uma agricultora do interior da Bahia, no município de Remanso. Esse é um vídeo que a Articulação Nacional de Agroecologia desenvolveu, chamado A Coragem é um Dom, e mostra que a vida dessas pessoas são vidas de muita criatividade, ação coletiva, inventividade e coragem, né, para enfrentar as situações que no passado foram de muita precariedade e pouco a pouco foram criando as próprias estratégias. Então, é muito importante, a gente sabe que nos semiáridos se multiplicam essas estratégias. No site da própria ASA, nós vemos centenas e centenas de histórias contadas. O que nós precisávamos era exatamente ter uma forma de sistematizar para entender o que é comum nessas histórias, porque cada história é uma história, mas tem alguns elementos que são comuns. Então, a gente não pode olhar só os agroecossistemas como se fossem frutos de lutas individuais. Elas fazem parte de contextos, né? Então, foi exatamente essa pesquisa que nós fizemos apoiando entre a ASA e o Instituto Nacional do Semiárido. Vou passar aqui bem rápido. Foi uma pesquisa que a gente procurou identificar os efeitos dos programas de cisterna nas trajetórias da agricultura familiar no semiárido brasileiro, usando o método Lume.
E a nossa hipótese era que essas trajetórias levavam a melhores níveis de renda, autonomia e resiliência da agricultura familiar, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui no DAC, é tentando verificar como essas trajetórias elas estão construindo essa capacidade de adaptação às mudanças climáticas. E aí, nos estudos que nós apresentamos nessa publicação, que acho que vocês já receberam desse livro, aqui tem esse caso da dona Cida e seu Cláudio Honor, que é do sertão do Sergipe, e aqui é quando esses programas de governos, eles entram na vida dessas famílias. Então, foi um pouco o que nós fizemos, entender esses como um grande momento onde começa uma trajetória de inovação muito intensiva. Então, aqui é a política de Estado, mediada pela ASA, evidentemente, mas no território é mediada por uma organização, CDJBC, que inclusive está aqui hoje. É uma das organizações que está sistematizando. Então, nós vemos que a política ela chega no território mediada por organizações do próprio território. E, a partir dessa organização, tem uma relação com a família, que implementa infraestruturas. Essas infraestruturas elas vão gerando, durante o tempo, intensificação do quintal, diversificação produtiva, e isso permite com que essa família ela estabeleça novas relações no território, na comunidade, participando da feira, gerando rendas, e um conjunto de outras políticas foram implementadas nessa trajetória. Então, na verdade, é um grande encadeamento de políticas públicas, de inovações no território e inovações no próprio agroecossistema. O que nós fizemos até agora foi estudar o agroecossistema. O que nós vamos fazer agora é estudar aqui, essa escala, a escala do território. É o espaço da ação coletiva. E se a gente não conseguir entender, se a gente não entender essa ação coletiva, que se faz em várias escalas, pode ser na comunidade, no município, num território com vários municípios, não importa, o território ele pode ter várias escalas, mas é o território onde se constrói a ação coletiva. Então, esse é o objeto do nosso novo momento de estudo. Então, é sempre partindo dessa ideia. Novas estruturas hídricas, nesse caso, gerou uma rede de inovações no agroecossistema, mas essa rede de inovações ela estava vinculada a um conjunto de que a gente chama dos dispositivos de ação coletiva. Isso nós vamos aprofundar um pouco mais depois. São feiras, fundos rotativos solidários, banco de semente, ajudas mútuas, intercâmbio de conhecimento, viveiros, ou seja, isso aqui é um caso real. Você vê que as inovações que aconteceram nesse agroecossistema têm muito a ver com o que se passou no território. Portanto, quando a gente fala em trajetória de transição agroecológica, a gente tem que olhar também para o território. E a gente olha para o território a partir desses dispositivos de ação coletiva. E aqui as políticas públicas. Então, as políticas elas não fortalecem só e não alteram só o agroecossistema. É preciso pensar a ação política e o papel do Estado, na reconfiguração dos territórios, onde a ação coletiva acontece. Então, mais uma vez, aqui está a nossa escala de interesse nesse momento. Bom, aqui nós vamos pegar dois casos que nós estudamos. A família Gonçalves, a gente estudou, a gente vê como que esse agroecossistema que foi estudado, e nós debatemos bastante na etapa anterior, tem uma série de relações internas que dependeram de inovações e participações na comunidade. Ao mesmo tempo, a sua economia está muito dependendo de trocas com a comunidade e de mercados também construídos localmente. Então, na linha do tempo, a gente foi vendo isso, que a participação da família, aqui teve um determinado marco que a gente avaliou e viu que, a partir de um determinado momento, se intensifica a participação em vários dispositivos de ação coletiva no território, inclusive impulsionado por políticas públicas. No caso aqui, foi o programa Pró-Semiárido,
que foi tomado como ponto de referência, e nós vimos, né, que a responsividade desse agroecossistema cresceu muito, né, nossos índices de 0,75 para 0,35 para 0,70. Bom, não vou entrar em detalhe, mesmo caso na Argentina, né, a família também participa de uma série de trajetórias que tem muito a ver com a vida comunitária. A família sozinha não teria essa capacidade, inclusive a própria acesso à terra, né? A terra, ela passa a ter o direito de acesso à terra depois, quando esse direito é assegurado. Inclusive, esse foi o ponto de corte que nós analisamos, no caso desse agroecossistema, um conjunto de dispositivos de ação coletiva, que também não vou entrar em detalhe aqui agora, porque o tempo já está apertado, mas mostra que a integração social foi um elemento-chave, um conjunto de inovações, né? Titularização, crédito, um conjunto de participações, né? Em redes de aprendizagem, portanto, o conhecimento circulando no próprio território, né? Um conjunto de mecanismos de gestão, né? Gestão do crédito rotativo e assim sucessivamente. São os dispositivos de ação coletiva que nós estamos nos referindo. E exatamente esse dispositivo de ação coletiva é o que permite com que esse agroecossistema ele tenha evoluído em vários outros critérios, inclusive na responsividade, na autonomia, no protagonismo das mulheres, e assim sucessivamente. Então, essa ideia da integração social, ela é chave, né? Porque ela tem uma outra perspectiva de construção das economias. Bom, aqui eu faço uma interrupção para introduzir uma ideia que é chave, que vem mesmo da leitura histórica, né, e do materialismo histórico do Karl Marx, que diz assim: os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias da sua escolha, e sim sobre aquelas com que se confrontam diretamente, legadas e transmitidas do passado. O que essa ideia, que foi bem no início ainda das elaborações do Marx, do Engels, que fez uma grande revolução, inclusive no próprio pensamento da história, de entender que a história ela se faz no dia a dia, no trabalho, nas relações sociais objetivas, materiais, né? Lá no território, das pessoas entre elas e das pessoas com a natureza. Isso quem disse foi ele mesmo, né? O Marx ele tinha, inclusive, um pensamento ecológico muito claro, que não foi muito seguido pelos primeiros marxistas. Agora que esse pensamento ecológico do Marx, que ele dizia o processo de trabalho é uma troca com a natureza, não é só uma troca entre os seres humanos. Então, essa ideia de que a história se faz na luta, lá no território, não é uma novidade, né? É uma pena que alguns elementos que foram trazidos pelo Marx, né, dessa ideia de que o trabalho ele é uma troca com a natureza, que ele chamava de metabolismo, e é uma troca que se faz na base dos conflitos também, que nos territórios se faz conflito. Ou seja, muitas das ideias que hoje estão mais elaboradas e tudo já estavam embrionárias no final do século XIX, né? Então, essa ideia de que a história ela não é só determinada pelas grandes estruturas, nós não somos passivos diante da história, mas nós também não temos capacidade de construir a história do jeito que a gente quer, porque as estruturas interferem, né? E é exatamente isso que nós precisamos ter em mente, assim, pegando assim de forma mais geral a América Latina, né? A história agrária da América Latina, como que ela tem grandes determinações que valem para todos nós que estamos aqui, né? Inclusive a história agrária global, a história do capitalismo, né? Ela vai interferir como que lá no território as nossas margens, né, de manobra elas existem, porque existem as grandes estruturas, as políticas públicas, os grandes projetos, e é dentro desse contexto
que nós construímos nossas histórias na luta, né? Então, se nós formos ver assim, uma linha do tempo, o território aqui é a América Latina, né? Assim, para ser bem breve, e que acho que todos os nossos países, todos os territórios onde nós estamos, elas passaram em grandes linhas por esse processo, processos históricos que são comuns, evidentemente, que eles incidem localmente de forma diferenciada, mas a grande estrutura, o processo histórico, ele é o mesmo. Então, nós vivemos aqui, quer dizer, claro, ele vem de antes dos períodos coloniais, do período colonização, isso aqui é mais o período mais recente. Mas, pegando aqui mais especificamente a grande reconfiguração dos sistemas alimentares, que é o que nos interessa aqui, entender que, no pós-guerra, houve essa famigerada Aliança para o Progresso, né? Que tinha muito a ver, inclusive, com a ideia de trazer a paz, de combater o comunismo e várias ideias, e a ideia da Revolução Verde, né? Revolução Verde como uma alternativa à Revolução Vermelha, né? E que, por que era isso? Era trazer a modernização, a modernidade. Então, a gente sabe que, em diferentes formas, nossos países foram afetados, né? Por esses processos de chamada modernização da agricultura e que interferiram muito na forma mesmo de produzir, na forma de transformar, de distribuir, de consumir os alimentos, né? Mais recentemente, o Acordo Agrícola da Organização Mundial do Comércio, ele muda radicalmente também, é um novo período, né? Que a gente diria que mais uma vez, com o argumento da paz, mais uma vez com a necessidade de que nós precisamos superar a fome no mundo, né? E que nós começamos aí a chamada economia do agronegócio. Também é uma coisa comum em toda a América Latina. São três grandes características. Aprofundamento da industrialização com novas tecnologias, transgênicos, né? Nanotecnologia, controle, agricultura de precisão, todo esse discurso, né? Mas o que vem de novidade são os acordos internacionais, a abertura dos mercados e a grande concentração política e econômica nas grandes corporações. Então, os territórios eles vão passando a perder o controle sobre seus próprios sistemas de agroalimentares, as políticas de Estado começam a influenciar decisivamente como se produz, como se distribui, e os atores do território vão perdendo sua forma de sua soberania, né? O seu poder. Então, quando a gente fala em autonomia do agroecossistema, a gente tem que pensar também a autonomia dos atores nos territórios. Bom, então é uma grande concentração, esse é um relatório bem interessante que mostra como desde esse período houve uma grande concentração em grandes companhias que são elas que definem cada vez mais como se produz, como se comercializa, como se processa e como se vende, né? Isso é uma visão mundial. Esse relatório ele mostra a grande poder corporativo, né? Bom, evidentemente, os agroecossistemas, na medida em que as políticas públicas vão induzindo, eles vão se tornando especializados, os subsistemas vão sendo destruídos, os mercados locais vão sendo destruídos, a cultura alimentar vai sendo destruída e os territórios eles vão sendo cada vez mais se especializando também com as grandes monoculturas, né? Com a ideia de que territórios eles têm vocações, né? Para competir nos mercados. Isso faz com que os agroecossistemas também sejam afetados, né? Então, essa é uma imagem antiga de um livro do Chayanov, que ele mostra como que os territórios, antigamente, as cidades eram abastecidas pelas proximidades, pelas áreas rurais de proximidade, né? O que aconteceu é que, com o tempo, os territórios eles vão sendo cada vez mais dominados pelos mercados agrícolas e pelas grandes estruturas, com o apoio das políticas públicas. Então, os territórios eles deixam de produzir boa parte do que consomem e passam a produzir para exportação e consomem o que importam,
ou seja, são uma estrutura de dominação e controle e apropriação da riqueza. Então, um elemento-chave para nós, ao estudar através da perspectiva do Lume, é autonomia e controle. E território é o espaço de disputa sobre o controle da própria economia, dos próprios recursos. Então, o território, ele não é apenas um espaço físico, ele é um espaço social, cultural, portanto, associado às relações de poder. É a raiz para a formulação coletiva de uma identidade, a identidade territorial. É a construção desse território gera identidade, e essas identidades, ao mesmo tempo, geram os territórios. Se essas identidades são destruídas, quem se apropria do território são os atores que destroem, né? Então, no território, há múltiplas territorialidades. Isso é importante a gente entender. O território, ele é um espaço de disputa. Disputa de diferentes lógicas econômicas e diferentes atores que controlam. São as grandes corporações da mineração, do agronegócio, dos grandes projetos, né? E os atores do território. Então, aqui é uma ilustração gráfica de um encontro nosso de agroecologia no Brasil que mostra que são múltiplas territorialidades e que existem disputas. Nossas experiências, que nós estamos sistematizando, que nós estamos tentando demonstrar que a agroecologia, que a agricultura familiar, ela constrói agriculturas mais resilientes ao clima, mais autônomas e gera uma série de benefícios, ela se faz contra, muitas vezes, interesses corporativos que estão nos mesmos territórios, historicamente, tentando induzir uma outra lógica. Então, aqui é uma forma, como é que o agronegócio territorializa, né? Essa ideia de que a soja não conhece fronteiras, a República Unida da Soja, né? Então, Bolívia, Paraguai, Argentina, Brasil, essa ideia de que é uma economia única controlada por quem está fora, inclusive controlando as políticas públicas e os estados, né? Então, a gente sempre gostou muito de trabalhar com essa ideia dos fluxos, né, na escala dos agroecossistemas, e esse geógrafo, Milton Santos, um geógrafo brasileiro bem importante, ele também diz que no território nós temos que entender o território como espaço de fluxos. E esses fluxos, eles podem ser organizados verticalmente ou horizontalmente. O que nós vimos no Lume, no agroecossistema, é que são muitos fluxos horizontais entre subsistemas, os mediadores de fertilidade, os mercados locais, ou seja, é construir uma rede, uma verdadeira rede, um tecido de fluxos horizontais, biofísicos e econômicos. E o agronegócio, ele predomina a verticalidade, né? Então, aqui essa imagem ela é boa para a gente visualizar como aqui são os fluxos horizontais entre agroecossistemas, construindo territórios diversificados, são os atores, e do outro lado é o predomínio da verticalidade, quer dizer, é a entrada de recursos na forma de insumos, serviços, energia, conhecimento e a saída dos produtos. É uma agricultura sem gente. Então, são duas formas de territorialização no mesmo território. Então, o que o Milton chama de fixo, Milton Santos chama de fixo, quer dizer, a gente tem que fazer uma análise de economia política. O que está nesses fixos e de onde vem? Essa é uma pergunta. Para onde vai e para o que vai ser usado? E, finalmente, quem controla esse fluxo? Essa é a pergunta-chave da economia política. Quem controla o fluxo e quem se beneficia com ele? Então, a gente precisa entender essas diferentes territorialidades que têm padrões, né, de expropriação, controle à distância, né, com a ciência, né, e as tecnologias modernas, muito mais no sentido de controlar a natureza e controlar o trabalho, né, e que corresponde esse padrão à reprodução do capital.
né? E vai gerando vulnerabilidade, não resiliência. Outro lado é você construir com base nos recursos locais, nos atores locais que são protagonistas, conhecimento local, o uso múltiplo dos ecossistemas, e corresponde à reprodução da vida, e não à reprodução do capital. É o desenvolvimento baseado nos recursos locais. Então, nós aqui estamos falando de resiliência e de sustentabilidade. Então, quando a gente for analisar o território, é tentar ver que a gente, sabendo que o território é um espaço de disputa, e analisar a nossa linha do tempo, como que nossas experiências nos territórios, os coletivos, estão construindo novas economias. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, aqui é outro desenvolvimento para quem? E o que a gente entende por desenvolvimento? Que é o que nós vamos analisar. Na parte do segundo bloco, nós vamos discutir essa ideia do desenvolvimento comunitário ou desenvolvimento territorial. A gente tem que disputar o que significa desenvolvimento, afinal, né? Então, passando aqui para o segundo bloco, não sei quanto tempo eu tenho ainda, Denis, mas... 20 minutos, Paulo. Tá. Então, essa ideia acho que nós já discutimos em outro momento, mas tem um fundamento ético da economia convencional que tem a ver agora com esse debate sobre a construção de outro tipo de economia. A economia neoliberal, o pensamento liberal, ele se fundamentou muito e se justificou no século XIX, final do século XIX, trazendo equivocadamente algumas ideias do Darwin, que foi um cara inicialmente muito combatido, mas depois eles viram, não, o que o Darwin está trazendo de ideias talvez seja muito funcional para justificar o tipo de economia que a gente está promovendo, que é a ideia do mérito e de quem vencerá o mais forte, aquele que tiver mais capacidade de competir. Ou seja, é o pensamento típico liberal, né? Os milionários são um produto da seleção natural. Ou seja, quem enriquece é quem tem capacidade, quem é mais forte. Foi o chamado darwinismo social que legitimou durante, e até hoje legitima, de certa forma, o pensamento liberal. Essa ideia do empreendedorismo individual, né? Então, é pensar cada agroecossistema isolado e competindo nos mercados, né? Então, e as políticas públicas, muitas vezes, não estão pensando em dispositivo de ação coletiva, em ação coletiva no território, nada disso. A política é voltada para o empreendedor individual. Ele tem que vencer nos mercados. É a cultura do agronegócio, aplicado à agricultura familiar camponesa. E essa ideia, você pode, acredite em você, esse pensamento, né? Esse estímulo, a autoajuda, né? É sempre a ideia do individualismo, da ideia de que você tem sempre a capacidade de ser vencedor. Nunca se fala em comunidade, em ação coletiva, em cooperação, em solidariedade. Esses valores não estão presentes. O que está presente é vencer e ganhar dinheiro, né? Então, existe um fundamento filosófico que está por trás da contabilidade econômica e que empurra os agroecossistemas para essa lógica. Então, são estilos muito contrastantes. O agroecossistema que vai se especializando, essa visão alta dependência de mercado de insumos, uma grande artificialização, afastamento da natureza e a ideia da competição e do individualismo. Então, essa é a ideia de que é a destruição da comunidade, né? Então, essa ideia de que nós estamos chegando no limite de tanto competir, a gente não consegue mais se entender a destruição. Os recursos estão disponíveis, nós temos recursos nos territórios, mas nós não sabemos como usar, porque todos eles só circulam através dos mercados, né? O que não circula, o trabalho, as sementes, tudo circula através do mercado. Não tem mais aquilo que é da natureza, né? E essa foi a grande sacada do capitalismo, de ir
é o cercamento, é trazendo aquilo que era comum, aquilo que era gerido por todos, vai cercando e vai mercantilizando, vai trazendo para o mercado. E a gente vai vivendo novos cercamentos. O conhecimento foi mercantilizado, né? As sementes foram mercantilizadas com legislações, né? O carbono está sendo mercantilizado, né? Com a economia verde. Então, são os novos cercamentos, porque o capitalismo ele precisa cada vez mais ir levando para o reino do mercado aquilo que antes era comum. Então, o agronegócio ele precisa ser entendido dessa forma, né? E essas economias do agronegócio é porque são agroecossistemas que funcionam controlados pelos mercados. Só que, também na época do Darwin, naturalistas como o próprio Kropotkin já dizia, não, o Darwin, em momento nenhum, disse que vence o mais forte. O que o Darwin disse foi que os que prosperarão serão aqueles que tiverem melhores condições de cooperar. Então, não é o indivíduo mais forte que prospera, mas aqueles que melhor têm capacidade de cooperar. E ele, com esse livro, o Kropotkin é um dos pais, né, do pensamento anarquista, e ele fala muito da necessidade da auto-organização local como fator de evolução, né? Então, ele questionou esse pensamento liberal e, de certa forma, também ele foi um grande antagonista do próprio Marx na época, com o pensamento anarquista, porque ele dizia que o Estado era o Estado burguês, era um Estado que apontava numa direção, sempre em direção à ideia da economia capitalista, e que era necessário construir outras economias com base na auto-organização local. E que ele, nesse livro, ele demonstra que em várias sociedades humanas e também na natureza o apoio múltiplo, a cooperação, o fator da evolução humana, né? E da natureza. Então, a gente supera a ideia, nesse momento que nós estamos vivendo tantas crises, a necessidade de economia solidária, social, cooperativa, ela é fundamental para a gente superar os problemas dramáticos, né, de crise de civilização que nós estamos vivendo, inclusive as mudanças climáticas. Bom, então, aqui nós dizemos então que nós temos, por um lado, uma gestão camponesa, uma economia camponesa, baseada na cooperação e na reciprocidade, e, por outro lado, uma gestão empresarial. A gestão camponesa, ela tem mercados, não é que ela esteja fora dos mercados, mas ela não é controlada pelos mercados. Mais uma vez, é a relação de poder. Ela controla os mercados. A gestão empresarial, ela é controlada pelo mercado. São duas completamente diferentes. Ela controla o mercado, por quê? Porque a centralidade da reprodução, da gestão camponesa é o trabalho. E a centralidade da gestão empresarial é o capital. É a reprodução da vida versus a reprodução do capital. Quer dizer, os agroecossistemas mais autônomos, como a gente discutiu no seminário passado, eles disciplinam o capital. O capital existe, mas ele não controla. Nós estamos falando agora de economias territoriais que disciplinam o capital, né? E é o trabalho, é a cooperação, trabalho cooperativo é o que permite a construção de novas trajetórias. Então, por um lado, é o predomínio da mercadoria, e aqui é o predomínio dos comuns, da economia, dos bens comuns. E aí a gente entra nessa discussão do território, porque é no território que se tem as comunidades e é a comunidade que constrói comum. Não existe comum sem comunidade. Então, essa ideia dos comuns, ela é muito importante da gente discutir, porque ela também, na década de 60, esse famoso livro, A Tragédia dos Bens Comuns, dizia que
a natureza está sendo destruída porque, por um lado, as pessoas elas são levadas a maximizar os seus rendimentos, e para maximizar os seus rendimentos, eles exploram a natureza até o esgotamento. Se nós vamos privatizar, cada um tem o seu pedaço de terra, seu pedaço, e cada um vai cuidar do seu pedaço, porque sabe que se degradar, sua própria economia vai embora. Então, essa visão liberal de que defendia que as áreas comuns elas precisavam ser privatizadas. Isso foi um argumento. Ou, por outro lado, o Estado controla. Quer dizer, essa foi toda uma argumentação teórica para dizer que os bens comuns eles precisam ser ou privatizados ou estatizados, ou controlados pelo Estado. Aí é que surge a Elinor Ostrom, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e ela diz, não é nada disso. A humanidade soube criar instituições para cuidar dos comuns e consegue governar os comuns. E esse livro dela, O Governo dos Bens Comuns, é um livro que ela demonstra em que condições as instituições são geradas para construir, defender os bens comuns e para gerir bens comuns. Então, depois dessa contribuição da Elinor Ostrom, quer dizer, um grande leque de debate internacional sobre essa questão dos bens comuns. Inclusive, nós, do campo da agroecologia, passamos também a entender um pouco melhor essas economias dos bens comuns e a sua relação com os sistemas alimentares. Isso aqui é uma contribuição, tudo isso tem PDF, tem do Jean-Pierre, que foi um grande companheiro nosso, já falecido, que ele dizia, né, que o papel dos bens comuns nos povos indígenas, nas comunidades tradicionais, setores do campesinato, diante da crise ambiental. Quer dizer, mostrando que a economia do campesinato, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, a gente precisa aprender com ela para pensar o futuro. E agora, mais recente, a Silvia Frederici, ela traz uma outra contribuição também bem interessante, esse livro que acaba de ser lançado, quer dizer, em português, O Reencantamento do Mundo, Feminismo e a Política dos Comuns. Quer dizer, que ela reinterpreta várias categorias do próprio Marx, mas ela mostra que nós precisamos definitivamente superar essa visão entre a produção e a reprodução, entre a esfera privada e a esfera do público. Porque essa forma de representar o mundo é exatamente a forma que vem legitimando, né, a invisibilização do trabalho das mulheres, né, e a naturalização da exploração e da violência, né, que vem automaticamente depois da exploração do trabalho das mulheres. Então, a contribuição da economia feminista também para entender a importância, né, dessa perspectiva feminista para a construção dos comuns. Então, por isso também a importância de entender o protagonismo das mulheres na construção das experiências de agroecologia. Bom, então Paulo, nós falamos... se você conseguir finalizar em 10 minutos, que aí a gente tem um tempinho ainda para o debate, antes do intervalo. Tá? Vamos lá, valeu, Denis. Então, dispositivos de ação coletiva. É exatamente isso que nós vamos tentar ver agora nesse segundo exercício, que nós vamos fazer agora na escala das comunidades, que nós estudamos os agroecossistemas. Eles são arranjos auto-organizados. Então, essa ideia da auto-organização que o Kropotkin falava e que nunca deixou de existir, apesar de toda a força do capital e da política pública que aponta na destruição da comunidade, né? Então, auto-organizado por atores locais da comunidade, do território, com o objetivo de construir, desenvolver, gerir e defender os bens comuns. Então, a chave nossa de entendimento dessas economias é a economia do bem comum. Ela não é nem privada, né, regulada privadamente, e nem é pública, regulada pelo Estado. Ela é comum, ela é regulada pela comunidade. E a comunidade aqui é entendida em vários sentidos.
Quer dizer, você tem vários tipos de dispositivos em várias escalas. Então, aqui, eu procurei, até debatendo com o Denis, de ontem para hoje, que tipo de dispositivo de ação coletiva nós temos visto nesses estudos do Lume, né? Então, apropriação de bem e gestão de bens ecológicos, o próprio trabalho, o trabalho não como uma mercadoria, mas como um bem comum que ele é gerido comunitariamente, ações na transformação, distribuição e produção, o conhecimento, finanças comunitárias e defesa de direitos. Vamos dar os exemplos. Então, apropriação de bens comuns, a própria terra. A terra pensada como um comum, né? O caso lá da Argentina foi bem emblemático, na Bahia a gente tem vários exemplos, né? Sementes crioulas, quer dizer, as raças nativas, água, florestas, ou seja, nós temos várias formas de exemplos na agricultura familiar camponesa, povos tradicionais, onde você tem uma parcela que é privada, mas você também tem elementos de comuns. Por exemplo, o que é guardiões e guardiães das sementes? Isso é uma identidade, é uma instituição que é um compromisso coletivo de guardar, conservar, desenvolver as sementes locais e defender as sementes locais, né? Esse é um exemplo típico, né, que existem em vários lugares na América Latina. Transformação e distribuição, então, equipamentos de uso comum, processamento cooperativo, os mercados territoriais, os sistemas de troca e doação por reciprocidade, a própria certificação participativa, né, e outras formas de identificação de origem, tudo isso são comuns, né? São comuns construídos na comunidade, né? Então, e que são regras definidas nas comunidades, são mercados que funcionam construídos pela comunidade, na relação com os consumidores, que também participam desses comuns. E quem estabelece a regra não é uma grande cadeia, não é de venda, né, corporativa, são os próprios atores do território. Isso é um comum. O trabalho, mutirões, mecanismo de ajuda mútua, né? O trabalho também tem que ser desmercantilizado. Ou é o trabalho da própria família, ou os mecanismos de ajuda comunitária que existem. Economias ou finanças comunitárias, né? Fundo de crédito solidário, moedas locais, são exemplos que existem em vários lugares. Gestão de conhecimento, território, escola de campo, experimentação, movimento campesino a campesino. A gente pode enumerar várias experiências em que o conhecimento não é uma mercadoria. Ele é gerido como um bem comum de livre circulação. Defesa de direitos, ações em defesa do território, acesso a políticas públicas, luta contra a violência de gênero e o patriarcado, ou seja, a comunidade se organizando para defender direitos. Direitos contra a mercantilização, contra a instalação de uma grande mineração, né, em defesa da semente local, em defesa de mercados, ou seja, são várias formas como esses dispositivos foram se estruturando no decorrer da história nas nossas comunidades. Eles existem, né? Então, eles enraizam a economia dos sistemas alimentares, eles territorializam. Então, é uma territorialização totalmente diferente do agronegócio. É um sistema alimentar enraizado na natureza e enraizado nas trocas por reciprocidade e nos mercados locais construídos no próprio território. Então, a gente fala da dinâmica de territorialização contra a dinâmica de desterritorialização, né? Bom, finalmente, essa ideia de que esses dispositivos eles se articulam entre si e articulam os agroecossistemas. Os agroecossistemas estão vinculados, a gente viu isso nos casos que a gente estudou, nos mecanismos de integração social, né? Mas esses dispositivos eles também estão articulados entre si, formando redes territoriais, que permitem interações, interrelações, cooperações, conexões entre atores locais, recursos que existem nos territórios,
mas que muitas vezes são invisibilizados ou imobilizados, porque só os fluxos mercantis é o que vale. Para dar um exemplo, se todo o trabalho é mercantilizado, boa parte das atividades econômicas elas deixariam de existir porque deixariam de existir os mutirões. E essa é uma característica do agronegócio, na economia do agronegócio. Eles vão destruindo essas formas tradicionais, essas economias solidárias, e as famílias elas não conseguem avançar no agroecossistema porque não tem dinheiro para contratar mão de obra no momento que necessita. Então, é um recurso que está disponível no território, mas a instituição de gestão do bem comum foi destruída. Então, são recursos. A mesma coisa são as sementes, a mesma coisa são como você fazer a fertilidade do solo, com o manejo da biomassa, a água da chuva, são recursos que estão disponíveis, mas se eles vão para a esfera do mercado, eles ficam imobilizados. Eles só são mobilizados se você tem dinheiro, né? Então, é como você remobiliza recursos que estão disponíveis através de instituições cooperativas, né, nos territórios. Essa é a razão, inclusive, que nós, no Brasil, apostamos muito numa política chamada Ecoforte, que é a política de apoio às redes territoriais de agroecologia, né? Bom, esse é o último slide, então que eu vou aqui é o que vai ser apresentado no próximo bloco. É exatamente nós vamos fazer como a gente fez com o agroecossistema. Nós vamos fazer entrevistas semi-estruturadas para entender essas trajetórias territoriais, mas com esse foco de entender as ameaças, mas também as construções de novas economias nos territórios em que esses agroecossistemas estão vinculados. É isso, Denis. Legal, Paulo, muito obrigado. Valeu. Sacudiu bem a poeira quando você caiu e voltou com uma bela apresentação aqui para a nossa reflexão. Bom, gente, Paulo traz elementos, né, conceituais e teóricos bem importantes, que são questões que a gente já trabalhou, né, antes, quando a gente foi entrar na escala do agroecossistema, quando a gente foi apresentar o LUME, né, são conceitos que orientam o estudo na escala do agroecossistema e que agora são importantes também para essa etapa territorial, né? Então, o debate sobre a importância da cooperação, da economia solidária, a construção dos bens comuns e como que os dispositivos de ação coletiva vão sendo construídos para a gestão desses bens comuns, a importância da participação das pessoas e da organização, seja no nível comunitário, seja no nível do território, para gerir esses dispositivos de ação coletiva. Traz também a ideia das redes territoriais de agroecologia, como vão se construindo a partir da construção desses dispositivos de ação coletiva, se constroem redes, e, por fim, essas categorias, né? Essas categorias que a gente foi identificando a partir desse conjunto de estudos, são categorias dos dispositivos de ação coletiva que vão nos ajudar bastante a olhar para o território, né? Nesses diferentes tipos, digamos assim, de dispositivos de ação coletiva que a gente identifica, né? Identifica nos territórios a partir desses estudos. Nós temos 20 minutos para fazer um debate, né, a partir das questões que o Paulo levantou, né? O debate agora é um debate mais geral sobre os conceitos que foram trazidos, né? Não temos a preocupação nesse bloco de entrar nos instrumentos, isso vai ser feito no próximo momento, né? Então, é uma discussão mais geral, levantar elementos. Quem quiser trazer também exemplos, né, para ilustrar as questões que o Paulo trouxe, tá? O debate está aberto. Sintam-se à vontade. Tem o recurso da mãozinha, levantar a mãozinha, porque aí já vai entrando na fila, mas também quem quiser se inscrever aqui pelo chat, eu vou ficar atento.
Adelante, Ismael. Tu micrófono. Ahora sí. Mira, solamente para romper el hielo, ¿no? O sea, no tengo mucho que decir, pero bueno, un poquito para abrir la discusión. No, primero agradecer la excelente exposición de Pablo. Solo escuchando, digamos, todo el desarrollo de su ponencia, pues obviamente yo pienso que uno se entusiasma, por lo menos a mí me entusiasma bastante, porque creo que es digamos, una buena ruta para hacer que puede permitir hacer un estudio a fondo de los acontecimientos y la situación que suceden en nuestros territorios. Por eso digo, me entusiasma, porque en realidad creo que digamos, el proceso, la metodología, da para hacer un análisis a fondo, un análisis muy crítico y entender un poquito más la historia, digamos, y la situación actual, el futuro mismo de los territorios. Lo que pasa es que en realidad, aunque me gustaría, digamos, intentar hacer un esfuerzo a fondo, pues no sé si tenemos la posibilidad de hacerlo, probablemente no. Y no sé si hacer un trabajo que no vaya a fondo es tan útil. Posiblemente siempre será útil, pero lo mejor sería hacer un esfuerzo, digamos, con la profundidad que Pablo pues, nos ha tratado de inducir ahora, ¿no? a esto. Así que bueno, nada más este comentario general, como dije, para abrir un poco el debate, ¿no? Gracias, Ismael. Nós teremos a oportunidade de entrar um pouco nessa questão que o Ismael propôs agora ao final, né? Com que profundidade nós conseguiremos, né, nesse esforço agora, trabalhar, né? Eu acho que importante é ter a ideia de trabalhar em aproximações sucessivas, né? Em alguns territórios já houve ações anteriores de fazer essa leitura para, né, para a história do território, com diferentes atores, e que esse esforço agora vai ser uma forma de uma nova aproximação, né? Levantar outras informações, envolver outras pessoas, aprofundar alguns debates. Em outros casos, não houve trabalhos anteriores de fazer essa leitura da história do território, né? Então, vai ser uma primeira aproximação. Acho que é importante essa ideia de que a gente trabalha no Lume, a ideia da ignorância ótima, né? A gente ter um esforço que vai ser um esforço possível, com as condições que a gente tem, mas que ele será um esforço participativo, né? Que ele vai ser fruto de um debate coletivo que vai orientar ações, né, dos atores que estão naquele território, né? Acho que isso é importante da gente destacar, e a gente vai aprofundar isso nos próximos blocos, né, quando a gente for apresentar os instrumentos. Vai lá, Paulo. Não, queria também agradecer, Ismael, por duas razões. Eu acho que nós temos que procurar boas razões para ser otimistas. Nós não podemos colocar todo o nosso olhar sobre os mecanismos de destruição, que são, de fato, muito grandes, mas nós que estamos buscando alternativas, essas alternativas não caem do céu, né? E elas estão sendo construídas já nos territórios, mas muitas vezes essas alternativas estão sendo construídas nos territórios são entendidas simplesmente como atos de resistência, atos de gente que não quer desaparecer, que a história e que o progresso aponta num determinado futuro e essa gente está ali resistindo.
O que nós estamos dizendo, não. Essa gente está apontando o caminho do futuro com outras economias. Se nós queremos ter futuro, nós temos que entender essas estratégias, dialogar com essas estratégias. Então, nosso exercício, por um lado, é de situar bem a agroecologia como uma estratégia real que dialoga com a sabedoria popular, tradicional, que é baseada em outra economia. Esse é um lado, né? Por isso que eu acho que essa ideia de entusiasmar é importante, porque a gente não pode fazer um discurso abstrato da agroecologia. A gente tem que encontrar a agroecologia nas práticas sociais. É para isso que o LUME existe, inclusive. Agora, a segunda questão, que eu acho que é bem importante, e que o Denis também já tocou, é que o grande desafio do nosso processo não é fazer pesquisa, simplesmente, é refletir com as comunidades, né? Então, não adianta a gente querer fazer um estudo ultra aprofundado, que muitas vezes é o que é feito, mas as próprias comunidades não se apropriam, né? E não tem utilidade nenhuma para a comunidade aquele esforço que a gente faz. Não fica nada. O nosso grande exercício é como desenvolver um método que ele é muito fundamentado em conceitos, em leituras críticas, academicamente já consagradas. Nós não estamos falando nada aqui que venha da nossa cabeça. O que a gente está tentando é fazer um esforço de trazer uma reflexão crítica já consagrada e reconhecida em metodologias de trabalho com as comunidades, né? Para que as próprias comunidades façam suas releituras e fortaleçam sua capacidade de ação e de defesa, né, dos seus territórios. Então, esse é um foco importante do que nós vamos fazer agora. A gente tem que estar tanto interessado na qualidade da sistematização, mas talvez a gente, até pelas condições que nós vamos ter, nós não vamos ter condição de aprofundar muito. Mas eu acho que a gente tem que estar igualmente interessado em fazer com que isso que nós vamos fazer agora seja compreendido e assumido como um esforço coletivo pelas próprias comunidades, né? Então, por isso que o método tem que ser um diálogo, né, de saberes. E quando eu falo comunidades, a gente sabe que comunidades não é um todo homogêneo, assim como as famílias não são. Então, é importante também e fundamental que a gente, se a gente vai discutir depois, que a gente também veja as perspectivas das mulheres, que a gente veja a perspectiva da juventude sobre essas mesmas histórias, né? Então, agradeço o Ismael porque dá a oportunidade de colocar essa questão. Nós não vamos fazer uma sistematização para entregar para o FIDA. Nós vamos fazer um esforço de aprendizado, troca e desenvolvimento, inclusive, do método, né? Porque ele está em franco desenvolvimento, a partir do debate com as comunidades, né? E esperando que as comunidades se apropriem. É isso. Valeu, Paulo. Está aberto o debate. Sintam-se à vontade. Lecinho. Oi, pessoal, bom dia. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa pela entrada um pouco mais tardia. Eu tive problema com a internet, não consegui entrar no Zoom de jeito nenhum. Mas eu ouvi algumas falas e, para o momento, eu gostaria de ter também esse olhar mais direto, né, lá da família, né, e trazer um relato, assim, após as nossas visitas, né, após as trocas de ideias, após a construção do mapa, né, da linha do tempo, o próprio Jaime, né, que é uma das lideranças lá da família,
ele me procurou, ele me chamou e disse o seguinte: Lecinho, depois de tudo que a gente veio, que a gente conversou aqui, eu acho que daria certo aqui eu implementar um sistema agroflorestal, porque minha área é pequena, eu tenho pouca produção atualmente. Com as chuvas que tiveram, eu acredito que a água vai se manter aqui durante um período maior, né? Tivemos boas chuvas aqui na transição de 2021 para 2022, e eu acredito que é possível, se eu implementar um sistema aqui, isso tudo que a gente discutiu vai para a prática, né? O resumo da fala dele foi essa. Então, é só um olhar que há a percepção de que a metodologia ela traz à luz algumas alternativas, e, obviamente, as participações, né, espaços de formação, né, isso também cria perspectiva para o envolvimento das mulheres e da juventude. Mas foi uma fala que me chamou muita atenção, eu até levei isso ao conhecimento do CAA, né? Isso foi bem posterior, uma ligação que ele me fez. Então, o tanto que é importante, né, a aplicação da metodologia, e aí a ampliação, né, da prática, né? A partir do olhar que nós tivemos, do ponto de vista teórico, dos levantamentos, levar para a prática talvez uma solução que a própria família encontrou, né? Então, é só uma contribuição, né, também nesse sentido dessas colocações que foram feitas aí. Legal, Lecinho. Acho interessante como o método ele permite pensar propostas, né? No caso na escala do agroecossistema, né? A família pensando o seu agroecossistema, como é que o método ajudou a formular, concretizar e definir uma estratégia, né? Eu acho que isso é interessante. E agora a gente vai olhar para isso também na escala do território, né? Uma vez que nós estamos no esforço de mobilização dos atores locais, mobilização das comunidades, como que também a gente tem essa expectativa, né? De que o processo, esse processo de construção da linha do tempo, de fazer análise nessa escala do território, como é que ele vai provocar, né, reflexões e discussões na própria comunidade, no território, em relação ao que fazer para o futuro para enfrentar os desafios que estão colocados, né? Sim, eu fiquei pensando muito assim, né, a partir desse entendimento, se houvesse oportunidade de implementação do sistema na família, nós ampliaríamos a discussão para o território e futuramente o próprio território ali poderia também adotar as práticas, né, da agroecologia na sua... na prática mesmo, a palavra é essa, né? A agroecologia na prática, ali, através do envolvimento de todos, e isso ampliado, obviamente, para o território. Mas como o pessoal sempre acha interessante também, né? Unidades, vamos chamar aquilo de unidades modelos, unidades de referência, né? A partir desse primeiro estudo que possa ampliar não só a reflexão, mas, de fato, a prática para a região e para quem estiver envolvido. Daniela? Oi, gente. Vocês me escutam? Sim. Então, na verdade, a minha fala aqui é muito mais no sentido de dizer, da satisfação de participar desses momentos, né? Sobretudo com o Paulo Peterson. Eu acho que isso contribui bastante para a gente. E destacar duas coisas que ele traz, inclusive, dessa última fala dele, que eu acho que é extremamente importante, que é uma pesquisa, como ele falou aí, né, de que os estudos que sirvam para que a gente possa dialogar e fortalecer esses diálogos e essas compreensões sobre o próprio território, né, e que não é uma pesquisa para o FIDA, é uma pesquisa para nós, para as organizações, para os povos que estão inseridos nesses contextos de território. E por que eu falo isso? Porque a gente teve um esforço, né, de um trabalho também territorial semelhante, né, a esse que nós estamos buscando aqui com o DAC, que foi na pesquisa do ASA-INSA, e, infelizmente, a gente até hoje ainda não teve condições, né, assim, talvez agora seja um momento que nós tenhamos de alguma forma, devolver alguns aspectos daquela pesquisa que a gente não conseguiu fazer essa devolutiva, porque havia
né, ali no próprio contexto dessa parceria da ASA e do INSA, uma estratégia para publicação, para divulgação, tinha trâmites e tudo aí legais, e que até hoje a gente, enquanto território, ainda não recebeu efetivamente essa pesquisa. Então, essa eu acho que talvez seja um pouco mais desburocratizada e a gente tenha mais autonomia para dialogar e para apresentar, e para... Claro que aquilo que a gente acumulou, né, inclusive está servindo para essa, mas eu digo, enquanto a gente poder devolver a pesquisa propriamente consolidada nos territórios, pelo menos Sergipe não teve essa oportunidade. E uma outra questão que o Paulo traz, que eu acho também bastante interessante, que não é novo, mas eu acho que não é demais a gente aprofundar, é essa compreensão de territorialidade, né? Então, assim, eu acho que esse debate da territorialidade, né, para além de um espaço, digamos assim, geográfico propriamente dito, mas esses conceitos de territorialidade, de verticalidade, de horizontalidade, eu acho que é fundamental que nós se apropriemos cada vez mais para que a gente compreenda, inclusive, outros embates territoriais. E aí eu estou falando aqui um pouco da nossa realidade aqui do Alto Sertão Sergipano. A gente tem um embate muito territorial no modelo da produção agrícola, mas nós temos outros embates territoriais que é do ponto de vista, digamos assim, da geografia, né, do entorno do Rio São Francisco, né? Então, existe uma disputa muito grande também por esse território pesqueiro, por esse território de água doce, por esse território ribeirinho, né? E que, infelizmente, assim, ainda não é uma pauta também muito discutida enquanto um espaço territorial também, né? Além dessa ideia que nós temos construída do que seja o território, porque tem o território pesqueiro que está dentro do território do Alto Sertão Sergipano, que está dentro do território das comunidades ribeirinhas e que a gente tem um desafio enorme. Então, eu acredito que esse momento territorial que a gente vai definir aqui como será dado, né, vai ser muito importante. Esse dia de hoje aqui está sendo muito gratificante nesse aspecto, né, de ter, mais uma vez, a possibilidade de ter uma aula. Eu sempre digo, com o Paulo é uma aula mesmo, quando a gente tem a possibilidade de escutá-lo. É uma aula nos mais diversos aspectos daquilo que interessa para nós. E eu fiquei muito tocada quando ele disse, essa não é uma pesquisa para o FIDA, porque eu sempre acho que para nós as coisas não devem ser para quem banca, deve ser para o sentido que ela dá para a nossa vida e para o nosso trabalho. Era mais isso. Legal. Dani, acho que você traz uma questão bem importante, que é essa ideia da construção das identidades, né? Você tocou na questão das comunidades ribeirinhas, das comunidades pesqueiras, em que medida que a construção dessas territorialidades tem muito a ver com um trabalho político, né? O trabalho de construção de identidades é um trabalho de mobilização política, né? Não é um dado, né, da realidade, é uma construção social e que se faz nos embates, né, e as afirmações das identidades se fazem nesses contextos de disputa, né, disputa pelos territórios. E eu acho que você traz também, com esse exemplo, né, a ideia da apropriação dos territórios, né? A gente tem, na maior parte dos agroecossistemas que a gente estudou, né, que a gente tem estudado com o método Lume, você tem espaços de apropriação familiar, né, mas você tem sempre bens comuns, né, ou territórios de uso comum, que são espaços de apropriação coletiva, né, que requerem dispositivos de ação coletiva para fazer a gestão desses espaços, né, seja os espaços do monte, né, no Chaco, no Paraguai, na Argentina, né, onde se pratica o extrativismo, a pesca, a caça nas comunidades indígenas, né? Sejam os territórios das comunidades tradicionais de fundo de pasto, seja o território veredeiro, né? No caso que o CA está estudando no norte de Minas. Então, e assim também são muitos espaços de pesca, né? E de apropriação dessas comunidades ribeirinhas e outras comunidades tradicionais. São elementos bem importantes. Lara? Bom dia, gente. Não, acho que só a fala da Dani me provoca a pensar, mais para contribuir com o debate, eu acho que essa ideia, né, que a depender do recorte territorial que cada organização vai fazer,
né, acaba que você vai trazer vários territórios dentro do mesmo território, né? Por exemplo, se você pensa na discussão do pessoal do Piauí, que vai trabalhar com várias comunidades quilombolas no município de São Raimundo Nonato, né? É um território que agrupa ali vários pequenos territórios quilombolas, né? Então, acho que aí tem dimensões, né? E essa dimensão ela é territorial, né? Territorial que eu digo de unidade de quantidade de chão, né? De chão pisado. Por vezes, o recorte territorial ele pode ter subterritórios identitários também, né? Então, você pode ter agrupamentos políticos ali por identidades étnicas, sei lá, no mesmo território escolhido você pode ter uma identidade indígena, você pode ter um grupo quilombola, no caso da Argentina você pode ter um território indígena e crioulos. Bom, você pode ter também ali territórios que não são territórios necessariamente do chão pisado, mas é um território de identidade política, por exemplo, de ação política de jovens, de ação política de mulheres, né? Então, você pode ter o território ali de ação de grupos políticos, né? Pensando, né? Então, às vezes, esse território de grupos políticos vai pegar mais de um chão de terra, né? mais do que um pedaço de terra. Nesse contexto, tem um outro nível territorial aí também, que é o nível territorial do que o Estado chama de território, né? Então, o território do Alto São Francisco, do Baixo São Francisco, apesar de lidar com identidades de municípios que têm aspectos socioeconômicos, políticos semelhantes, essa é uma categoria do Estado, né? Alguns desses territórios são categorias do Estado. Então, acho que essas são noções interessantes para quando a gente for pensar cada estudo de caso, né? Tem em mente, né? Que esse nível territorial ele pode subir e pode descer, e pode ter a ver com quantidade de terra, mas pode ter a ver com identidades diferentes, pode ter a ver com formas de reconhecimento e ação política, e pode ter a ver com a relação com o Estado. E a ação política, muitas vezes, ela vai ter a ver com uma frente que é criada para combater um projeto de um capital, né? Então, pode ter a identidade, além de ter a ver com a autoidentificação, às vezes a identidade ela tem a ver com o confronto, né? A identidade que é construída no embate político com os mega empreendimentos. Era só isso que eu queria trazer em termos de contribuição, porque eu acho que ajuda a visualizar, né, para cada uma das organizações que está fazendo a escolha, acho que ajuda a ver isso. Obrigado, Lara. Excelentes contribuições, né? Justamente essa ideia de que nós não estamos falando apenas do território como espaço físico, né? Tem diferentes territorialidades que se manifestam nesse espaço físico, né? Em outras dimensões que não é a dimensão que você chamou do chão pisado, né? Que são outras dimensões e, inclusive, a relação com o Estado. Acho que são questões bem relevantes, né, que você traz para serem consideradas nesse esforço agora. Minha gente, 12:03, pelo meu relógio, para a gente não passar muito do combinado, eu queria voltar para o Paulo para alguns comentários, né, a partir dessa rodada de debate, e depois a gente finaliza e joga para frente, para o próximo bloco. Vai lá, Paulo. Não, achei ótimo, porque reforça ideias que são chaves aqui. A gente trabalhar com o conceito de territorialização, que a Daniela falou, que a Lara agora reforçou também, quer dizer que território é um espaço geográfico socialmente construído. Ele não é um espaço físico. Não sei se tem geógrafos e geógrafas aqui, mas se nós falarmos como território, como espaço físico, eles gritam, e com toda razão. Portanto, território é um espaço de poder, e que, nesse espaço, existem projetos antagonistas de como se apropriar, né, do espaço para reconfigurar esse próprio espaço. Então, quando a Daniela fala da experiência e tal, quer dizer, a gente tem vivido, por exemplo, pegar o caso do Matopiba. O Matopiba, né, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que são 4 estados da Federação Brasileira
e que o próprio governo federal, ele procurando reconfigurar a dinâmica econômica do território a serviço dos interesses do agronegócio, ou seja, a construção de uma outra configuração territorial, com novas legislações, novos incentivos fiscais e por aí vai. Agora, Cealba, né? Sergipe, Alagoas e Bahia. Isso tudo são disputas territoriais, quer dizer, e que se faz, como disse Lara, em diferentes escalas, né? A grande tragédia da globalização neoliberal é exatamente o fato de que o planeta virou um grande território a serviço da reprodução do capital, né? Os próprios estados nacionais, que são reguladores, que têm soberania sobre os seus territórios, eles estão perdendo poder para as corporações. Agora, é claro, para a gente falar das múltiplas escalas, né? É claro que é muito melhor você ter um governo que está à frente do Estado, que proponha manter uma certa soberania e tudo, do que a gente ter uma tragédia, como a gente está vivendo aqui, que é um governo totalmente entregue aos interesses das corporações. Então, a gente tem essa escala. As corporações estão querendo fazer com que os territórios estejam a seu serviço, dos seus fluxos, das suas verticalidades. Eles falam em cadeia de valor. E essas cadeias de valor são verticais, elas não são horizontais. Não são... Então, isso é que é a destruição da soberania de quem está no território. Agora, a gente vai descendo. Depois do governo federal, você tem os estados, que também têm um certo nível de governança. Mas tem a sociedade civil, ao nível local, que também constrói a economia, né? Então, a possibilidade de construir economias não capitalistas dentro do capitalismo existe. E ela está proliferando no mundo inteiro. E é disso que nós estamos falando aqui. Ao construir a agroecologia, nós estamos construindo outro tipo de economia nos agroecossistemas, né? Nas comunidades, nos territórios e assim sucessivamente. Nossa grande questão é como que nós vamos afirmar esse tipo de economia, até para que o próprio Estado, as políticas públicas, apoiem esse tipo de experiência, e não hostilizem e até criminalizem esse tipo de experiência, né? Então, é por isso que é um jogo de escala mesmo. Nós não podemos ficar isolados no agroecossistema, não podemos ficar isolados na nossa pequena comunidade, mas nós temos que ir articulando essas experiências em territórios crescentes, sempre na disputa. Então, reconfigurar o território segundo outro tipo de economia. Então, a construção de uma alternativa ao capitalismo já está sendo feita. Nós não precisamos ganhar e derrubar e fazer uma revolução de cima para baixo. Ela já está sendo feita. Agora, como que nós vamos aumentar, adensar essas experiências com novas políticas e tudo? Esse é o debate que nós temos que fazer. É isso, gente. Então, vamos para o intervalo. E, na parte do segundo bloco, nós vamos, então, apresentar a proposta metodológica, né, de como fazer esse exercício junto com as comunidades. Exato. Obrigado, Paulo, aí pelo esforço de preparação, pelas noites e madrugadas para montar essa apresentação para a gente. A gente volta daqui a 52 minutos para a gente retomar o bloco 2, já entrando nos procedimentos metodológicos. Tá certo? Bom almoço para quem é de almoço, bom lanche para quem é de lanche.